já ouviu falar sobre doença de Parkinson. Mas será que você realmente sabe o que ela é? Eu sou Natália Cabral, neurologista, especialista em distúrbios do movimento, e hoje a gente vai conversar sobre a doença de Parkinson, o que ela é, quem pode ter e principalmente o porquê precisamos urgentemente mudar a ideia que a gente tem sobre essa doença. A doença de Parkinson é uma doença neurológica, ou seja, ela afeta o funcionamento do cérebro. Preste atenção, eu falei doença de Parkinson e não mal de Parkinson. Este é um termo extremamente desatualizado e até grosseiro, que traz uma conotação negativa, como se fosse algo maligno ou um castigo. O termo ideal é doença de Parkinson, como qualquer condição clínica. Ela é uma doença crônica, porque até hoje não tem um tratamento que a cure, e progressiva, porque os sintomas podem progredir ao longo do tempo. Isso porque a patologia por trás da doença está totalmente ligada com o processo sadio do envelhecimento. Ela acontece principalmente porque há uma perda progressiva de neurônios, que são células do cérebro específicas que produzem uma substância chamada dopamina. A dopamina funciona como um mensageiro químico, ajudando a transmitir sinais entre áreas distintas do cérebro que controlam o movimento do nosso corpo. Quando há falta dessa dopamina, os sintomas motores surgem. Tremor, lentidão, rigidez e também os sintomas não motores que vocês verão no próximo vídeo. Portanto, existem os sintomas não motores que vão muito além dos conhecidos tremor e lentidão e que podem sim surgir anos antes mesmo do diagnóstico de Parkinson. Mais de 10 milhões de pessoas convivem com a doença de Parkinson no mundo todo. A maioria dos casos começa após os 60 anos, mas 10 a 15% dos pacientes têm início dos sintomas antes dos 50 anos, é o que chamamos de Parkinson precoce. E os casos vêm crescendo exponencialmente. Um estudo recente sobre a epidemiologia da doença aqui no Brasil projeta que o número de casos pode ir de 500 mil em 2024 para mais de 1,2 milhão em 2060. Isso se deve diretamente ao envelhecimento da população, mas também a outros fatores genéticos e ambientais. Ou seja, o Parkinson é mais comum do que muita gente imagina. Quando eu falo em Parkinson, por exemplo, o que vem à sua mente? Muitas pessoas imaginam um senhor já bem idoso, frágil, com tremores evidentes e dificuldade para deambular. Mas essa não é a realidade da maioria dos pacientes com Parkinson. Muitos pacientes convivem com sintomas sutis por anos. Por exemplo, eu posso ter o paciente com um sintoma de distonia, como se fosse uma cãibra no pé, que surge apenas quando faz um esforço maior, como uma caminhada ou uma corrida. Existem pacientes que já estão em tratamento e que têm períodos de oscilação dos sintomas, que quando os remédios fazem efeito, os movimentos estão quase normais, e quando os remédios perdem um pouco o efeito, os sintomas voltam de forma mais evidente. E sim, também existem os casos mais avançados, em que os sintomas motores são mais evidentes e que a pessoa precisa de ajuda nas atividades do dia a dia. Mas essa não é a regra para todo mundo e nem acontece da mesma maneira para todos os pacientes. A verdade é que muitos pacientes seguem ativos, trabalhando, estudando, viajando, cuidando da família e vivendo com qualidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vamos falar do diagnóstico, tratamento e inovações que estão mudando a vida de quem convive com a doença de Parkinson.